João 15:16. O texto diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes a meu Pai, Ele vô-lo conceda. Então vamos falar hoje para vocês sobre a parte inicial desse texto que Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Era a fase final do ministério de Jesus. Sabia que era a última semana de Jesus? Ele estava próximo de ser preso e de ser levado a julgamento e consequentemente crucificado. A última semana de Jesus, ela começa no capítulo 12 do Evangelho de João. E os seus discursos e os seus ensinamentos, a partir do capítulo 12, eles pertencem à última semana dele. E aí então o seu sacrifício e a sua ressurreição. Evidentemente que trabalhando com seus discípulos durante 3 anos e meio, conforme nós deduzimos pelas vezes que Jesus foi a Jerusalém, as 5 vezes que ele foi a Jerusalém, que está registrado no Evangelho de João, nas festas anuais, então você tem um cálculo de que ele teve 3 anos e meio completo de ministério. Assim sendo a sua última semana, ele queria dar definições claras sobre as coisas que ele havia trabalhado com os seus discípulos. Ele não queria deixá-los, por exemplo, sem uma orientação do que significava a vocação deles em relação a Deus e aos homens. Eles eram pessoas comissionadas para um trabalho em relação a Deus e aos homens. E eles precisavam saber da responsabilidade que estavam arcando com ela dali para frente, do momento em que ele fosse levado à cruz, posteriormente ressuscitado, e na sequência eles teriam que assumir todas as responsabilidades de todo o trabalho que ele fez junto com eles durante 3 anos e meio. E Jesus começa exatamente com esta argumentação: a escolha. Eu fiz uma escolha, eu escolhi vocês. E quando ele disse eu escolhi vocês, ele estava fazendo uma especificação. Ele estava falando de 12 elementos, 12 indivíduos. E esses 12 indivíduos, eles eram 11 galileus. E Judas Iscariotes, que era da cidade de Cariotes, portanto não era galileu. E foi o único que deu problema. Mas os galileus eram pessoas muito rudes, muito simples. É maravilhoso quando você vê, por exemplo, na Bíblia, João escreveu o que escreveu, escreveu as cartas que escreveu o Apocalipse. Você vê Pedro escreveu o que escreveu, 2 cartas extraordinárias. A segunda carta de Pedro parece que ele entendia até de astronomia. Ele parece um engenheiro atômico quando ele escreveu sobre os elementos ardentes que se desfariam. O homem era de um conhecimento extraordinário, mas ele era um rude galileu que trabalhava na pesca. E foram essas pessoas rudes que trabalhavam em um serviço braçal que o Senhor quis escolher. A maioria deles pertenciam a esse grupo. E o Senhor então estava especificando a sua escolha. Ele estava dizendo: eu escolhi vocês. Vocês foram escolhidos para me representar. Eu fiz uma escolha. Essa escolha, num contexto geral da doutrina bíblica, significa uma eleição. Esta eleição não se tratava de uma rejeição de outros, se tratava de encontrar os atributos específicos necessários em um elemento, em um indivíduo. Não se tratava, por exemplo, que os outros não serviam, que os outros não serviriam, que os outros não seriam úteis. Só que para aquele trabalho, aquele indivíduo reunia o que ele queria para aquele trabalho ser realizado. Então, quando alguém fala, por exemplo, que você é escolhido de Deus, e às vezes Deus fala isso em profecia para alguém, e às vezes ele fala pelo Espírito, usando a palavra,
ou fala num conselho, numa conversa, você tem que se sentir muito honrado por isso. Você tem que se sentir muito feliz por isso. Porque Deus viu em você qualificativos que preenchem os requisitos daquilo que Ele pretende fazer. Quando você lê na Bíblia que Davi era o homem segundo o coração de Deus, isso significa que ele se encaixava exatamente dentro do projeto divino. E nesse sentido Deus olha para você, e Deus tem um projeto com você, e dentro desse projeto você é segundo o coração de Deus. Você é escolhido pelo Senhor. E alguém escolhido pelo Senhor, nessa terra, nesse mundo, com tantas coisas ruins, ele tem que viver de cabeça erguida, tem que levantar a cabeça e dizer: eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu, eu sei o que Ele fez por mim, e sei o que fará através de mim. Porque a escolha não era uma mera sorte lançada, não, era um trabalho desenvolvido durante 3 anos e meio. No capítulo 2, versículo 22 do Evangelho de João, Jesus disse que Ele conhecia bem os homens, e não precisava que alguém falasse qualquer coisa dos homens para Ele, porque Ele bem os conhecia. Ele conhecia os fariseus quando se aproximavam dEle, Ele conhecia os saduceus, Ele conhecia todos que se aproximavam dEle, Ele conhecia também os demônios com quem Ele enfrentava, expulsando-os, assim como era conhecido deles. Ele conhecia as pessoas com quem trabalhou, e pode ter certeza, Ele conhecia as limitações delas, Ele conhecia as fraquezas delas, eles conheciam a resistência e a fraqueza, Ele conhecia as vontades e também os desânimos, Ele conhecia os altos e baixos, Ele conhecia. Mesmo assim Ele quis escolher. E se Ele quis escolher, eu quero dizer para você, não tem ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, nem no inferno, em lugar nenhum que possa dizer não para a escolha de Deus. Não há ninguém que tenha autoridade para dizer não, ou para dizer Deus errou, Deus se equivocou, Deus não acertou, dessa vez Deus não acertou o alvo. Ele sempre acerta, Ele não erra, Ele é perfeito. Urabachou calamassaia. Ele é absolutamente perfeito. Ele sabia todas as coisas que havia na vida dos seus discípulos, assim como Ele sabe todas as coisas em relação à tua vida. E não pense você que algum percalço, alguma situação vai anular que Deus escolheu você, mas colocou um condicional: você tem que ser perfeito. Se você não for perfeito, porque eu sou perfeito, eu te rejeito. Não, ao contrário, Ele escolhe você com imperfeição, dizendo: eu sou perfeito e eu vou te aperfeiçoar. Tem uma palavra na Bíblia que eu acho ela extraordinária. É capítulo 28, versículo 16 de Gênesis, que Deus diz para Jacó, depois de aparecer aquela visão da escada, o céu aberto, anjos descendo, subindo, e o Jacó, como um crente daquele meio desconfiado, disse: olha, esse lugar aqui é terrível, porque isso aqui não é outro senão a porta do céu. Imagina achar terrível a porta do céu. O cara estava meio ruim, não. O camarada estava meio ruim. O lugar terrível, a porta do céu. Não, a porta do céu deve ser a coisa mais maravilhosa que existe. Para começar, na minha Bíblia diz que a porta da cidade celestial, ela é enorme, e a porta é uma pérola. Imagina uma pérola. O diamante maior que o ser humano conhece, ele pesa 253 gramas. Já houve guerras entre nações por causa de um diamante de 253 gramas. Na cidade que você vai morar, a porta é uma pérola. Imagina o tamanho. E aí diz o Jacó: esse lugar aqui é terrível. Sabe por que ele disse que era terrível? Porque ele era o trapaceiro, o enganador, o enrolão, ele era tudo aquilo. Mas Deus diz para ele o seguinte: eu não te deixarei, não vou te largar, eu vou contigo,
até cumprir tudo que eu disse a teu respeito. Eu vou cumprir tudo. Mas espera aí, Deus, tu sabe mesmo com quem tu está falando? Claro que eu sei com quem estou falando. Estou falando com Jacó, trapaceiro, que enganou o pai, enganou o irmão, mas não tem problema, deixa comigo, a minha terapia conserta tudo. Ele vai como um trapaceiro e ele volta como profeta. Você crê nisso? Você acredita nisso? Ele vai como trapaceiro e volta como profeta. Ele vai como enganador e volta com revelação de Deus. Porque Deus pode fazer isso. E aí então, tratando-se de escolha, meu irmão, não questiona ele. Existem dois problemas. Existe um maior que o outro. Existe um problema quando você questiona a escolha de outra pessoa. Que você fica aí calculando, examinando com os teus critérios humanos, achando que não dá, não devia ser. Esse é um problema. É um problema até difamatório. O segundo problema é quando você não acredita que você pode ser escolhido. Esse é pior ainda. Quando você não consegue acreditar, não consigo acreditar que Deus vai me querer, vai me escolher. Aí Deus fica olhando assim, você nem sabe o que eu vou fazer contigo. Tu nem imagina. Só que a pedagogia de Deus, ela tem os seus critérios. Eu falei do Jacó, não pense que o Jacó foi, e foi uma maravilha, e voltou. Não, não foi assim não. Ele enganou o irmão, enganou o pai. É claro que a mãe dele era uma enrolada também, enganou também. Era uma família enrolada. A família de Jacó, a igreja nenhuma queria eles como membro, tenho certeza disso. Mas era a família escolhida por Deus. E agora? Vai questionar o Todo-Poderoso. Pega o capítulo 9 de Romanos e diz: pode porventura o vaso discutir com o oleiro? Não, querido, não pode discutir com o oleiro. Não tem nem como discutir com ele. Acontece que ele vai, e a primeira coisa que vai acontecer com ele, ele vai ser enganado pelo Labão. Que para todo enrolão, Deus tem um Labão. É mais ou menos assim. Para todo enrolão, Deus tem um Labão. Se você for um Abraão, ele tem um Melquisedeque, traz vinho, pão, e é só alegria. Mas se for enrolão, ele traz o Labão. E aplica uma pedagogia em você, te engana, te passa a perna, te logra, e você sofre, paga tudo o que você fez, e daí você sai, e aí então você vai voltar para o lugar do conserto, o lugar da restauração. Aí Deus vai falar contigo, e aí a tua vida vai mudar. Você vai ter que passar pelo jaboque de Deus, uma lambada na perna, uma noite de luta, e aí você vai ser um Israel de Deus, alguém que luta e vence. Isso só citei assim por cima para você. Então, ser escolhido por Deus é um privilégio. Ser escolhido por Jesus, irmão, era um privilégio. Porém, Jesus os conhecia. Ele os conhecia. E ele disse claramente: não foram vocês que me escolheram a mim. Porque, sinceramente, para pensar. Jesus aparece. Jesus tem um ministério preliminar na Judéia, que não passa de um mês, e depois ele desce para Galileia, e ele tem um ministério de 2 anos na Galileia. Depois ele vai uns 3 ou 4 meses para a Pérea, e volta 8 meses para a Judéia. Então, o ministério de Jesus girou maiormente na Galileia, numa região pobre, numa região inculta, numa região difícil. O seu ministério se estabeleceu ali. Agora, diz para mim, era fácil naquela época aceitar o convite de alguém para te seguir, de alguém que aparecesse de repente no teu trabalho e dissesse: segue-me. Não era coisa simples.
porque haviam acontecido alguns levantes, vários levantes. A história registra que falsos messias haviam aparecido 1060 falsos messias, falsos cristos, 1060, até que apareceu o verdadeiro. É por isso que o centurião, quando viu Jesus pendurado na cruz, morrendo, a terra tremendo, escurecendo tudo, ele disse: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Porque os outros morreram berrando, gritando, eles morreram apavorados. Esse aí não, esse aí realmente é o Filho de Deus, este é. Porque os outros eram falsos. E esses outros que eram falsos, eles arrebanhavam multidões de pessoas atrás deles, porque havia essa esperança. Houve um, por exemplo, no capítulo 4 e 5 de Atos dos Apóstolos, você vê a situação citada de um tal de Bar Jesus, de um outro tal de Simão, um outro indivíduo, que quando Paulo foi preso e levado pelo centurião, e ele pediu a palavra, Paulo estava todo arrebentado, que a multidão havia espancado, e quando estava subindo a escadaria, ele pediu a palavra, e ele falou em hebraico. O centurião disse: eu pensei que você era aquele rebelde egípcio. Ele disse: não, não sou rebelde egípcio, eu sou judeu, e eu estou aqui pela fé que os judeus esperam. E deu o seu grande discurso de defesa, e todo mundo parou para ouvir, até o momento que ele disse que o Senhor o havia escolhido para pregar aos gentios. Aí eles ficaram possuídos, disseram: mata esse homem, tira do mundo. E aí então o centurião escondeu ele na sala onde era a proteção do Herodes. Assim sendo, haviam muitos levantes. Então seguir um homem, simplesmente seguir um homem naquela época, tinha esses desafios. Não era simples. Olhar, é Jesus que está vindo lá, ó. Ele tem uma auréola assim na cabeça, assim, de luz, tem asinha nas costas, é fácil de conhecer ele. Não. Isaías, às vezes, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Era um homem rude de trabalho de dores, um homem experimentado no trabalho. Capítulo 6, versículo 3 de Marcos diz que ele era o carpinteiro de Nazaré. Não era um, era o carpinteiro, era o único carpinteiro que deu sequência do trabalho de José, seu pai humano. Ele era conhecido ali, ele era conhecido como o filho do seu Zé com a dona Maria. E ele de repente some, e quando aparece, ele aparece revestido de um poder e autoridade, que quando entra na sinagoga, faz calar demônio, expulsa demônio, faz calar fariseu, faz calar saduceu. Ele tinha uma sabedoria que o povo dizia: mas como que você sabe tanta coisa? E como que tem tanta autoridade? Como que tem tanto poder? É que ele era e é o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas segui-lo significava expor-se a uma circunstância de risco, a ponto de, no capítulo 9 de Lucas, versículo 62 em diante, Jesus diz, 57 em diante, Jesus diz: olha, que alguém disse para ele: Senhor, eu te seguirei aonde quer que fores. Ele disse: as aves do céu têm ninhos, e as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E quando ele falou das aves do céu, era uma linguagem figurada que falava da proteção da religião. E quando ele falou das raposas têm covis, ele estava falando da proteção do Estado, porque ele chamou posteriormente Herodes de raposa. Era a proteção do Estado. Ele disse: você vai deixar a proteção da tua religião, a proteção do Estado, para seguir um homem que não tem nem onde reclinar a cabeça? Era desafiador. Agora hoje, meu irmão, tem 2000 anos de história, tem uma Bíblia completa com um depoimento exarado nas Escrituras, tem uma multidão de cristãos servindo a Deus em todas as partes do mundo. Como que tu pode duvidar da tua chamada? Como que tu pode achar que não é Deus que está falando contigo?
Há riscos, sim, há riscos. Existem riscos, sim. Haverá riscos, sim, e poderão aumentar. Hoje os riscos são espirituais, são morais, são riscos que você corre. Você corre o risco de perder o emprego, você corre o risco de perder a tua posição, você corre o risco de perder a admiração de muitos, mas você passará a ser conhecido pelo céu, passará a ser conhecido por Deus, passará a ter o teu nome escrito no livro do meu Pai, disse Jesus. Ser escolhido é uma honra. É uma honra muito grande. É sem dúvida nenhuma uma das coisas mais preciosas que o ser humano pode experimentar nessa vida, é ter a certeza de que fomos escolhidos por Ele. E ainda mais nesse texto, não foram vocês que me escolheram. Não, eu era bonzinho, pastor. Eu tinha muito que oferecer. Eu tinha muito talento. Tinha muito carisma para oferecer. Jesus não podia deixar eu de fora. Nós não tínhamos nada para oferecer. Nós tínhamos uma carcaça velha enferrujada, uma lata velha, toda furada para oferecer para Ele. Nós não tínhamos nada para oferecer. Muitos tinham carisma, mas não tinham caráter. Não tinha nada. Absolutamente nada. Eu não tinha nem carisma, nem caráter, nem cultura. Eu não tinha nada, mas Ele quis me escolher. Ele quis me escolher e depois quis me ensinar a palavra dEle. E eu também quis aprender a palavra dEle. E Ele quis fazer isso. E Ele faz estas maravilhas. Eu não me canso de contar que eu fui escolhido pelo Senhor. No dia 24 de janeiro de 81, eu entrei pela primeira vez no templo antigo que tinha aqui nesse lugar. E sentei no lado esquerdo, no terceiro banco, da frente para trás. Eu e o meu pai na fé, irmão Sidney Cascais, sentamos juntos, um sábado à noite. E o pastor Satiro, depois da oração, começou a pregar. Capítulo 11 de 1 Coríntios. E ele pregou sobre coisas honrosas e coisas desonrosas. E entre muitas coisas desonrosas que ele apontou que é desonroso o homem ter cabelo crescido. E eu era cabeludo por aqui, o cabelo. Cabeludo, camisa amarrada no peito, empavonado. Era praticante de halterofilismo, era fortão. Hoje eu sou gordinho. Era fortão. Musculoso, exibido, brabo, ruim. Mas naquela noite, quando o pastor Satiro terminou a pregação, ele disse: tem alguém que queira aceitar Jesus como Salvador? Eu não contei tempo, irmãos. Em 10 segundos eu estava de joelho aqui na frente. E eu recebi a oração. Eu senti uma coisa tão extraordinária, uma coisa tão linda. Foi como que se uma capa de chumbo saísse de cima de mim. E eu saí daqui, cumprimentei alguns irmãos, cumprimentei com a paz do Senhor. Não é opa, olá, oba, oi, não. Como fazem hoje, oi maninho, como tá, o que sentiu? Que essa besteira, irmão? É paz do Senhor, irmão, é paz do Senhor. Tem que ser assim. Que maninho, que sentiu o quê? O que tu acha? Nada disso, paz do Senhor. E eu saí pela rua. Parece que as luzes piscavam para mim, as buzinas diziam olá para mim. Era um negócio extraordinário. Mudou tudo aqui dentro. E eu saí por essa rua aqui. Avenida Getúlio Vargas era calçamento de paralelepípedo, era 2 mãos, muito antiga. Imagine isso, há 42 anos atrás. E eu fui para casa a pé. Eu morava lá no Itaú.
na pensão da dona Palmira, do Chico Polícia, lá na Boca do Fumo, atrás do Fluminense, com 52 rapazes, que quando a polícia batia, sumia tudo, era igual o rato, desaparecia tudo. Eu morava lá junto com aquela turma. E eu cheguei lá. E sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Dobrar o joelho no lado da cama e começar a orar. Irmão, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo guia, ele conduz. Eu perdi a noção do tempo quando comecei a orar. Perdi completamente a noção do tempo. No outro dia de manhã eu levantei, domingo de manhã, eu estava cabeludo, eu não queria vir para a igreja cabeludo. E eu disse, mas agora como é que eu vou resolver esse negócio? Eu cortar o cabelo não vai dar certo. E hoje, domingo, não tem ninguém para cortar o cabelo. Digo, mas eu vou sair, eu vou achar uma barbearia aí, um negócio para cortar o cabelo. E eu saí pela rua Monsenhor Gersino, perto do Cesita, tinha uma barbearia, eu olhei aberta a barbearia, 8h30 da manhã, aberta. Eu entrei, cheguei lá, tinha um camarada afiando a navalha. E aí eu disse para ele, bom dia, eu quero cortar o cabelo. Bem curtinho, disse para ele. Ele disse assim, tipo cabelo de crente? Digo, sim, porque eu sou crente. Sabe o que ele respondeu? Eu também sou. E Deus me mandou aqui para cortar o teu cabelo hoje de manhã. Era o irmão Barcelos, lá do Profipo. Deus falou comigo para vir abrir a barbearia para cortar o teu cabelo. Só cortou o cabelo, fechou a barbearia e eu vim bonitinho de noite para a igreja, glorificando a Deus. Eu comecei a olhar Deus, esses cuidados dele comigo. E depois, irmãos, eu ouvi a voz de Deus. Deus me chamou pelo nome no quarto, na cama. Ele me chamou pelo nome. Ele soprou na minha cabeça que o cabelo espalhou. E me chamou pelo nome. Eu levantei, sentei na cama. Ele falou comigo. Eu dobrei o joelho e esqueci de me levantar do joelho. E comecei a pregar a palavra. Fazia 3 meses que eu era convertido, já tinha ganhado 6 daquela turma, da pensão para Jesus. 6. E deles tem uns hoje que são obreiros. E aí então, fui convidado para pregar uma quinta-feira aqui na sede. O irmão Daniel Moreira. Magrinho, Daniel Moreira. Ele disse, modo, eu quero que você pregue quinta-feira na sede. Tá bom? Porque eu nunca tive muito argumento, mas coragem nunca faltou, né? Ah, não faltou. Eu nunca disse não. Nunca disse não. Para o batismo, que eu já era batizado nas águas, já era batizado com o Espírito Santo. É outra história mais linda. Para o batismo eu decorei uns 200 versículos bíblicos, quando cheguei aqui em cima, fechou tudo, apagou tudo, perdi tudo, deu um branco, não lembrei de nada, não falei nada. O pastor Sartinho me abraçou e disse, os irmãos querem aprovar o galinha para o batismo? Amém, amém, todo mundo amém. Aí eu desci por esse lado aqui, encontrei uma irmã, a irmã Antônia, lá do Costa e Silva. A irmã Antônia disse, o irmão Aldo, mas eu não entendi nada que o irmão falou. Eu disse, pois eu não falei nada mesmo, como é que tu vai entender o quê? Eu já estava meio bravo, porque eu não consegui fazer nada do que eu queria. Aí eu fui para casa, fiquei emburrado no quarto da pensão, li as 2 cartas de Paulo ao Coríntios, só de brabo, li as cartas inteiras, e fiquei, não vou no culto, não vou. E era dia de finado, se eu não sei o que era dia de finado, e o pastor Luiz Abar que estava pregando no Itaú. E já era tarde. Mas de repente eu senti um negócio que eu tinha que ir. E eu levantei e fui.
e fui para o culto. Cheguei lá, escutei a pregação dele já de longe, ele pregando. Mas quando eu coloquei o pé na porta, o saudoso pastor Pedro Paulo estava sentado no púlpito. Quando eu coloquei o pé na porta, ele saltou e disse: eu uso o vaso quando eu quiser, diz o Senhor. Era assim. É assim que eu me criei. Era desse jeito que nós adorávamos ao Senhor. Será que mudou alguma coisa? Para mim não mudou nada, irmão. Para mim tem profecia, tem revelação, tem língua estranha, tem autoridade de Deus, tem a mesma coisa. Tem algumas pessoas diferentes, mas deixa o diferente lá no canto dele. E você que é chamado, escolhido, glorifica o nome dele. E aí, o novo convertido é uma maravilha. Toda igreja tem que ter novo convertido para fazer barulho, para botar a turma cascuda para correr. Tem que ter novo convertido. É como casa com criança. Casa sem criança é um silêncio. Casa com criança é um barulhão. Se você quer paz, não tenha criança. Se você quer alegria, tenha criança. Aí você escolhe entre uma coisa e outra. Quando nossos netos chegam lá em casa, é uma festa. Outra festa, é uma maravilha. Temos 9, é uma bênção de Deus. Acontece o seguinte. Ele disse: quinta-feira você prega. Prego, sei lá o que, né? Prego. E aí eu não tinha paletó, não tinha terno, não tinha gravata. Eu era pobre, que o pobre chamava de pobre e acrescentava coitado ainda em cima. Não tinha nada. Naquela semana um irmão apareceu lá: seu irmão Aldo, eu vou ali na loja, preciso pagar um negócio, vão comigo? Vamos, digo, já vou. Sem dúvida nenhuma eu vou chapinhar alguma coisa dele. Chegamos lá. Ele entrou lá pagar e eu fiquei ao redor do cabide das gravatas, né? Rodando as cabides das gravatas assim. Aí peguei uma assim na mão, assim, que era bonita. Ele disse: achou bonita, pastor? Essa aqui é linda. Quer? Puf, peguei na hora. Mas daí não tinha paletó. E para comprar não dava. Sabe o que eu fiz? Eu fui na casa de um irmão pedir emprestado. Olha a ousadia do novo convertido. Tem tempo ruim para novo convertido, irmão? Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim para novo convertido. Eu fui pedir um paletó emprestado. Eu olhei para ele assim, calculei que dava. Deu, mas ficou assim meio mini saia, ficou meio largo, ficou meio 3/4 manga. Era quadriculado, parece uma toalha de mesa. Eu vesti e disse: ficou bom? Ficou perfeito, irmão. Perfeito. Ficou perfeito. Com a gravata eu quase me enforquei, não sabia fazer o nó, mas dei um jeito, fiz um nó, sei lá eu que nó que saiu. E cheguei aqui na quinta-feira. E orei a semana toda, e noite inteira orava. E o Senhor disse: prega sobre Mateus capítulo 12, a família de Jesus. Li, reli. Quase decorei o texto inteiro. E cheguei aqui, e abri o texto, e comecei a pregar, em 5 minutos terminou os argumentos, mandei-lhe glória a Deus, em língua estranha, e aleluia, pegou fogo na igreja, e foi aquela coisa tremenda. Deus levantou um profeta no meio da igreja e disse: eu te escolhi. Olha isso aqui, ó. Esse Jesus é corajoso demais. Eu te escolhi. Eu vou te preparar, eu vou te enviar, e tu irás a lugares que tu nem sabe que tais lugares existam, e tu irás levar a minha palavra além das fronteiras. Eu queria ir no outro dia. No outro dia eu já estava pronto, com a mala feita. Mas além das fronteiras levou 12 anos. E daí passou 1 mês, 2 meses passou, e o irmão Oscar Holtz, lá da congregação da Anitápolis, algumas irmãs aqui, irmãos vão lembrar dele. Ele me encontrou e disse: olha, eu soube que você está pregando. Digo, glória a Deus.
vai na minha congregação fazer um estudo bíblico. Estudo bíblico, vou sim. Sei lá eu o que vou fazer. De quinta a domingo, irmão. Estudo bíblico de quinta a domingo com 1 hora de mensagem por dia. Vou sim. E fui orar. Digo, agora Deus vai dar um texto grande, certo? Dobra o joelho e começa a orar. Vai e fala sobre a família de Jesus. Digo, meu Deus. Eu preguei 5 minutos e agora eu vou pregar de quinta a domingo o mesmo texto da família, eu vou morrer. Eu gritava, chorava, rolava no chão, batia a cabeça no piso de madeira, batia a nuca debaixo da cama, fazia um barulhão que espantava todo mundo na pensão, não queria nem saber, eu queria a resposta dele. E naquela coisa toda, chegou o dia de pregar domingo, e eu tô assim, ó, tremendo. E quando eu chego lá, que me apresentaram, aqui está o irmão Aldo Galina, era um palito, era um ponto de exclamação, um risco e um pingo. Eu estava magro porque eu tinha jejuado tudo que podia. Abri a Bíblia, irmãos, abre a Bíblia aí, Mateus capítulo 12, família, li o texto e comecei a pregar. Irmão, foi como que se abriu uma fonte assim no céu e começou a correr. Eu preguei de quinta a domingo, 1 hora cada noite, e sobrou assunto do mesmo texto, sem sair do texto. E no domingo à noite, quando terminou, o Senhor levantou um profeta e disse, isto é para que você saiba que eu te escolhi, e eu coloquei a minha palavra na tua boca. Urabashu cantalabassaia. Uriaçu calamandre shaite carabasseia. Escolhido de Deus não pode ficar longe dele. Escolhido de Deus não pode ficar fora da vocação. Escolhido de Deus não pode ficar sem corresponder com aquilo que Ele quer que faça. Tem que fazer, porque essa é a tua alegria, essa é a tua razão de viver, essa é a razão da tua existência, esse é o teu motivo de ainda estar na terra. Urachacalabassaia. Você é escolhida de Deus, você é escolhida, é por isso que você está aqui. Nós vamos orar juntos, e você vai dizer para Jesus, obrigado por ter me escolhido, sem eu merecer, sem eu ter nada para te oferecer, nada, eu não tinha nada para te oferecer, e tu me quisestes, e colocaste dentro desse vaso de barro, um tesouro precioso, um vaso de barro que Deus coloca um tesouro precioso dentro, e o Espírito Santo reveste esse vaso, enche esse vaso, e o Senhor simplesmente diz, esse tesouro aqui ninguém vai roubar, isso aqui ninguém vai meter a mão, isso aqui ninguém vai tirar daqui. Se o diabo pegar e virar de perna para cima, o tesouro não cai, porque está encarnado dentro de você, está dentro de você. Surabacachandarai. Em nome de Jesus, estende a tua mão sobre eles agora, para encher esses vasos, fazê-los transbordar, porque eles são os teus escolhidos. Tu os chamastes e não os rejeitastes, tu os quisestes e trouxeste-os para perto de ti. Senhor, em nome de Jesus, faze-os transbordar, faze-os ser cheio de línguas estranhas, cheio de revelação, cheio de dons de Deus, cheios da tua glória, Pai. Toca nesta noite, Senhor, toca nessas vidas e glorifica o teu nome sobre eles. É o que nós te pedimos agora e sempre, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.